Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje nos traz o tema da oração. No Evangelho, os discípulos, um de seus discípulos, que vendo Jesus rezar, como Jesus rezava, a forma, o modo que Jesus rezava, evidentemente atraía. E os discípulos queriam rezar. Um de seus discípulos pede: ensina-nos a rezar. Jesus, aqui na narração de Lucas, nós vemos a oração do Pai Nosso de uma forma menor do que aquela narrada por São Mateus. Mas se pode dizer que Lucas coloca o centro da oração, a forma de como deve ser a oração, porque a oração do Pai Nosso é uma oração completa. E é completa porque foi o próprio Jesus que ensinou, foi o próprio Deus que ensinou. E traz justamente esse modo do reconhecimento, do louvor, que toda ação de graça deve ser dirigida a Deus, mas também traz a nossa necessidade, o pedir. Pai, santificado seja o teu nome. Que Deus é santo e que Ele seja sempre santificado, seja sempre reconhecido na nossa vida, com os nossos atos, com as nossas palavras, com todo o nosso ser, que Deus é santo, que Ele é excelso, que Ele é supremo, que Ele é Deus. Que venha o teu reino, que venha a tua graça, é o pedido, o primeiro pedido que fazemos. Depois, o pão material, o pão cotidiano, aquilo que necessitamos, que precisamos, e nada mais do que isso. O interessante é Jesus nos ensina a pedir o necessário. E ao mesmo tempo Ele revela que Deus dá sempre além. É como o próprio Salmo hoje nos revela. Porque fizestes muito mais que prometestes. O Senhor sempre faz muito mais daquilo que pedimos. Um ponto é, Deus não é mesquinho. O outro, Ele é Pai. Sabe do que precisamos e sempre vai dar além. Nós pedimos o necessário. E o fato de pedir o necessário já é uma forma de nos educarmos na oração. De não pedir o supérfluo, o exagerado, ou que não precisamos. Mas pedimos aquilo que reconhecemos. É isso que eu preciso. Nada mais além. Só que Deus conhece a gente muito melhor do que nós mesmos. E Ele dá sempre além. Perdoa-nos os nossos pecados. E todos nós somos pecadores. E é uma oração que a gente nunca deve esquecer de pedir perdão. Pedir sempre perdão a Deus pelas nossas faltas. Lembrar isso, porque pedir perdão é uma forma de humildade, de se abaixar. É uma humilhação, uma santa humilhação. Então, pedir perdão é reconhecer: eu sou um pecador. Eu sou falho, eu erro. Então eu vou pedir, perdoa-me. E coloca aqui uma condicional. Nós também perdoamos todos os nossos devedores. Isso nos coloca de um certo modo em xeque. Isso nos, vamos dizer assim, nos empurra, nos lança a perdoar. Devemos pedir perdão, mas também devemos dar o perdão. Perdoar.
para que não haja nenhuma dívida da nossa parte, ou para que não fechemos ou causemos certos processos no tribunal de Deus, seja com quem for. Jesus, em outra passagem no Evangelho, vai dizer: procura reconciliar-te com teu irmão enquanto você caminha com ele. Ou melhor, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto você caminha com ele em direção ao tribunal. Todos nós estamos indo para esse tribunal, porque vamos prestar contas diante de Deus. E por isso, perdoar os nossos devedores é uma condicional que Deus nos dá, nos faz, para que o perdão dele nos atinja, venha ao nosso encontro. E se formos observar, o que ganhamos não perdoando? Não ganhamos nada. Aliás, ganhamos só dor de cabeça, né? Não perdoando, só ganho tristeza, inquietações, só ganho a raiva, a mágoa, o ressentimento, e tudo isso vai causando outros males piores ainda. Como o perdão não é um atributo nosso, mas é um atributo de Deus, é aí que entra a outra parte: pedi e vos será dado. Peça ao Senhor a graça de perdoar e Ele dará. Senhor, não consigo perdoar o meu irmão que me ofendeu, me ajude. Me dê a graça de perdoá-lo. Deus dá, porque o maior interessado é Ele. O problema é que nós colocamos sempre a mágoa, o ressentimento sempre na frente. E olhamos para a mágoa e para o ressentimento, não olhamos para a misericórdia. Quando mudar o foco e olhar para a misericórdia, serei misericordiado e poderei misericordiar. Mas o Senhor nos ensina a rezar, a orar. Desde a primeira leitura já é uma oração. É a continuação, né, do texto que vimos domingo passado, na visita desses 3 personagens que vão ali visitar o acampamento, a tenda de Abraão, e que estão indo em direção a uma cidade, a Sodoma e Gomorra. Abraão começa a interceder, a rezar, a se colocar diante de Deus. Ele diz: Senhor, e se tiver 50 justos? Você vai destruir a cidade por causa de 50 justos? E Deus diz. O interessante no texto é sempre essa frase, né? E Deus respondeu, né? O Senhor respondeu. O Senhor respondeu. O Senhor falou outra vez. Na nossa oração, o Senhor responde. Quando me coloco na oração, na postura de querer realmente orar, de querer rezar, de querer estar nesse diálogo com Deus, porque a oração é isso, é um diálogo com Deus, Ele responde. Ele inclina o seu ouvido, como cantamos no Salmo, né? Senhor, de coração eu vos dou graça, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. E já é uma grande alegria, o Senhor escuta, Ele se dá a escutar a nossa voz, a nossa oração. E aqui não entra, não cabe, eu rezo tanto, Deus não me escuta. Deus sempre escuta, mas responde no seu tempo. Porque quando eu vou rezar, não é uma cobrança. Deus não é meu escravo, Ele é meu Senhor. E quando eu vou rezar, vou me encontrar com um amigo, mas eu me submeto a Ele, ao seu tempo, à sua vontade, à sua graça, ao seu amor, e espero nele. A oração, ela é uma graça de construção na minha vida. A oração
como o discípulo pede a Jesus, ensina-me a rezar, nós também pedimos. E continuamente fazemos esse pedido, Senhor, me ensina a rezar. Não sei rezar. Ensina-me, Ele ensina. Ensina no dia a dia, ensina com a vida, ensina-me. Me ensina a rezar mesmo. O próprio salmista no final vai dizer, completar em mim a obra começada, a obra inacabada. Eu sou uma obra inacabada. E esse completar em mim a obra começada é me colocar em oração. Porque Ele só vai completar essa obra se eu estiver com Ele. E o quanto Deus precisa completar em nós. E eu percebo isso justamente quando vejo dentro de mim, começo a sentir ausências, às vezes vazios, necessidades, busca de sentido, um rumo, uma direção, uma meta. Eu percebo o quanto eu sou frágil, o quanto realmente nada sou. E que Deus vem em meu auxílio. A súplica do salmista aqui é, Senhor, completa em mim. Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero realmente ter essa intimidade contigo de tal modo que você complete na minha vida esta obra que você começou. Então, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia a graça da oração, a graça de rezarmos. Rezamos pouco, já dizia Santa Teresa de Jesus, né? Nós rezamos pouco e ainda rezamos mal. Ela dizia, Sua Majestade se ofende muito, porque rezamos pouco e rezamos mal. Precisamos realmente nos colocar nessa escola de Jesus e com humildade pedir, Jesus, me ensina a como é que eu devo me portar contigo. Que é uma coisa bem espontânea mesmo. Existem as orações já construídas, as devocionais, mas existe essa relação. Porque eu me relaciono com um amigo. De me colocar com ele e falar, Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, que Tu a conheces bem, eu exponho a Ti. E deixa Ele fazer o resto, completar a obra inacabada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.